Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Esse é um ATPC geral da Trilha Antirracista e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre decolonialidade e educação antirracista e as suas articulações com todas as áreas do conhecimento. Meu nome é Isabela, sou PCNP de Sociologia. Hoje eu não estou sozinha nessa formação, tenho a participação das 4 áreas do conhecimento. Então está comigo também aqui o PCNP de História, o Valdir Oliveira. Olá, pessoal, bom dia. Temos uma ótima formação. E da área de linguagens e suas tecnologias, nós temos a PCNP de inglês, a Darcilena Martins Correia. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. A PCNP de artes, a Solange Junqueira. Olá, bom dia a todos, um ótimo dia de trabalho. Na matemática, nós temos a PCNP de matemática, Cristiane Serra. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC. E da área de ciências da natureza e suas tecnologias, o PCNP de química, o Rodrigo. Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos a esta TPC, espero que seja um ótimo momento de formação a todos. Bom, vou falar um pouquinho da nossa agenda do dia de hoje, né? Hoje a gente vai ter uma retomada dos conceitos que foi apresentado no último ATPC da Trilha Antirracista. Vamos falar um pouquinho sobre o que é pensamento decolonial e vamos falar também da educação decolonial e realizar um diálogo entre as áreas, que é super importante. Então, eu acho que o principal objetivo desse ATPC é a gente apresentar de forma breve como esses conceitos estão articulados com a trilha de educação antirracista e na importância de trabalhar esse assunto com todas as áreas do conhecimento, né? Eu acho que mais do que trabalhar esse assunto é a gente assumir esse compromisso de como somos educadores, de assumir esse compromisso da construção de uma escola mais crítica, mais inclusiva. Então, acho que a gente tem que refletir sobre esses assuntos dentro da escola, com os nossos estudantes, para a gente sempre ir na direção dessa educação mais plural, diversa, que a gente possibilita a legitimidade de uma educação decolonial antirracista, para a gente respeitar os saberes dos estudantes, dos professores, da comunidade. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? E aí eu trouxe uma reflexão aqui para fazer com os meus colegas, que a gente fez todo esse movimento de estudo, que a gente está há várias semanas já falando sobre esse tema, e aí todos os colegas estão estudando, a gente está compartilhando, né? A gente tem várias discussões, foi um movimento muito legal que a gente fez dentro do núcleo pedagógico. E aí queria conversar um pouco com os colegas, qual a importância de trabalhar a perspectiva decolonial e a educação antirracista em todas as áreas do conhecimento. E como é que foi essa sensação de trabalhar isso, né, dentro da sua própria área, de pensar um pouquinho, se eles já tinham pensado nesse assunto, se foi algo novo, qual foi o estranhamento, queria saber um pouquinho dos meus colegas sobre isso. Valdir, você quer falar primeiro? Sim, tranquilo. Bom, assim, primeiro que na minha formação, infelizmente, eu não tive o privilégio de ter, né, essas disciplinas, né, de estudar essa temática. E hoje eu fico feliz da gente ter essa oportunidade de não só na nossa área de humanas, porque também sempre ficou é, delegado, né, às humanas discutir, né, esse tema, né, da educação antirracista, essa questão da história da África, dos afro-brasileiros, as discriminações, os preconceitos, né, raciais. E hoje a gente está tendo a oportunidade de, junto com todas as áreas aí, né, discutir esse tema. Então, isso é muito importante, é muito gratificante. A gente está aprendendo muito juntos, né, com as discussões, com as pesquisas, né, e a gente espera poder disseminar essas ideias, essas discussões e fazer com que os professores também se sensibilizem com esse tema tão importante para o futuro do nosso país, né, para o momento do nosso país, para o futuro do nosso país, para a gente ter um país mais justo, mais democrático, mais inclusivo, né, e que respeite toda essa diversidade que a gente tem dos povos que formaram e deram contribuição aí para a história do nosso país.
E hoje felizmente, a gente tem aí várias universidades, né, vários cursos de extensão, de especialização, né, centros de estudos africanos na USP, aqui se eu não me engano, na Universidade do ABC também tem um núcleo de estudos africanos, né, então a gente tem uma possibilidade imensa de poder acessar, né, vários materiais, livros, né, a gente tem muita coisa hoje que subsidia a gente para a gente aprenda mais, para que a gente possa realmente incluir essa discussão nas salas de aulas, no dia a dia da sala de aula, e não só no 20 de novembro, né, que seja no decorrer do ano, que a gente possa fazer essa discussão com mais aprofundamento. Passa. Legal. E vocês, meninas das linguagens? Bom, para mim, assim, foi um tema bastante interessante, porque nós estamos, na verdade, construindo juntos esse conhecimento com relação à educação antirracista. E por meio das leituras, das obras, das mídias, enfim, nos diversos textos e gêneros que propõem aquilo que a gente vai falar bastante hoje, que é reflexão. Significativas reflexões a partir desse tema e como ele pode reverberar em todas as áreas, né, em todos os componentes praticamente, né? Então, é um tema que nos aspira a fazer refletir, né? E assim, a partir daí verifiquei também que há inúmeros materiais que a gente pode, esses materiais que podem conversar com as outras áreas, que podem desenvolver trabalhos dentro da sala de aula e que visam atingir os indivíduos, os cidadãos, os estudantes, em atitudes e reflexões dentro e que vão até o seu mundo, né? Até sua sociedade, até sua casa, enfim, que pode colaborar em todo esse contexto de mundo do estudante. Foi muito interessante, muito. Está sendo, aliás, né? A gente está passando por esse momento. Você, Solange? No meu caso, eu fui por esse foco da diversidade cultural e temos, assim, foi muito bacana esse trabalho, essa pesquisa, porque temos muito material, porque a importância, né, da cultura africana na construção da identidade da cultura brasileira, né? A gente tem uma base muito forte da cultura africana. Então, assim, apesar disso que o Valdir falou, isso a gente não tem na faculdade, porque sempre quando a gente vai estudar a história da arte, a gente vê sempre da questão, né, da Europa, mas agora, estudando, vendo todo esse material, a gente vê como foi forte essa influência africana na construção da cultura brasileira, né? Então, eu acho que foi bem bacana, temos muita coisa, muito material, e aquilo que a Lena falou, né? É uma reflexão e a gente está aprendendo e verificando que faz parte, né, da nossa cultura. Nós somos, né, essa questão da afro-brasileira, somos afro-brasileiros, né? Então a gente tem muito material e muita coisa para se discutir. Foi bem bacana. Cris? Oi. Para mim foi um pouco difícil, né? Porque a matemática ela é muito exata. A gente não conseguia entender como é que a gente colocaria aí, né, o antirracismo dentro da matemática, mas eu digo sempre, falei para todos no núcleo que era um momento de aprendizagem, que eu tinha que sentar, que eu tinha que estudar, e aí fui descobrindo muitas coisas e acabou sendo, assim, despertou em mim até a curiosidade, que eu fui... o combinado de eu falar era uma coisa, e eu fui procurando outras, porque despertou mesmo a curiosidade. Porque para a matemática, a gente fala dela na escola só lá no Dia da Consciência Negra. Então, o que o professor de matemática vai fazer com seus alunos? Vai fazer gráfico. A gente vai estudar gráfico, vai estudar tabela. E não é só isso. E aí foi que desperta a curiosidade da gente, né? Então, foi super interessante. A cada dia eu aprendi mais. Eu gostei. Eu acredito que é possível fazer uma matemática antirracista, tá? E você, Rodrigo?
Perfeito, Cris. De fato, né, assim como todos comentaram, né, da questão da dificuldade em relação a encontrar mesmo os materiais, né, todos os conceitos teóricos que nós temos, principalmente porque algo que nós vamos falar hoje é sobre a questão do apagamento da história, principalmente da África, né, do apagamento histórico da África, e em relação às ciências, então, nem se fala, porque foi realizado um apagamento durante muitos anos em relação a isso. Em relação a essa história, em relação à produção científica e produção tecnológica da África. Então, quando a gente acaba estudando durante o período da nossa formação, principalmente na área de exatas, né, e na área de ciências da natureza, incluindo, nós vemos uma educação eurocêntrica. Então, nós vemos muita coisa relacionada à Europa. Então, mesmo quando a gente passa na história da ciência, a gente acaba vendo exclusivamente a ciência europeia. E, na verdade, nós acabamos descobrindo que temos muito mais, existe uma história gigante da ciência e da tecnologia africana, e que nós pretendemos mostrar um pouquinho, explorar um pouco sobre isso. Eu, durante o meu processo formativo, tive um pouquinho mais do que muitos dos meus companheiros, dos meus colegas que fizeram a faculdade junto comigo, mas porque eu escolhi, existe essa possibilidade de escolher algumas eletivas, né, da universidade, então eu fui seguindo por alguns caminhos que trabalhavam bastante sobre a questão da população negra, da população indígena também, que nós não vamos abordar com detalhes nesta formação, mas com certeza formações futuras poderemos abordar, e que faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente fala em sala de aula. Então, é mudar o nosso paradigma de pensamento em relação à própria ciência, por exemplo. Eu posso falar nesse caso porque ela tende a colocar muito a questão da neutralidade. Então, a praxis pedagógica, a praxis, né, pedagógica da ciência acaba indo numa questão neutra, e que, na verdade, ela não é neutra, ela é, em geral, muito ligada à Europa, às pessoas brancas, e que ela precisa ter determinados momentos de discussão mesmo, de você ir lá e discutir sobre a inclusão desse tema antirracista, do tema da ciência produzida por pessoas negras, e que pode muito bem servir como uma base para os futuros estudantes, para repensar um pouco sobre essa praxis pedagógica. A praxis pedagógica. É isso, tá bom? Passo para Isa novamente. Isa, contigo. Foi muito interessante tudo que todo mundo trouxe, né, porque acho que a educação decolonial, principalmente, né, nesse sentido de ser antirracista, ela antes de tudo é um projeto voltado para o pensamento crítico e transdisciplinar também, né, ele é muito transdisciplinar. Então por isso que a importância de vocês estarem aqui hoje com a gente discutindo, para não ficar só uma coisa, né, da humanas e tudo mais, e a gente vê esse movimento também agora na rede, né, o currículo em ação, tudo vai para essa perspectiva mesmo, que a gente tem essa construção coletiva do conhecimento e também pensar sobre esses assuntos. Bom, eu vou continuar aqui a apresentação. Eu trouxe um poema do Jacob San-La-Rose, que ele fala assim: "Por que escrevo? Porque eu tenho de. Porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo." Então, esse poema está no livro da Granda Quilomba, e aí ela traz toda essa questão do esvaziamento, né, do silenciamento de tanto tempo que a população negra teve, principalmente por causa dessa visão eurocêntrica do mundo. Então, vamos retomar um pouquinho dos conceitos que a gente viu no outro TPC, né? A gente falou que a sociedade está fundamentada nessa lógica racista excludente, que a sociedade é sim racista, principalmente a sociedade brasileira, que a gente tem o racismo estrutural. Ao longo do processo histórico, o Brasil teve
produziu, reproduziu e perpetuou conscientemente e inconscientemente essa segregação, essa discriminação, esse preconceito racial que privilegiou principalmente a população branca em detrimento dos negros e também dos indígenas. E por esse motivo, o racismo estrutural, ele é mais do que um ato de preconceito ou um ato individual de discriminação, ele é uma característica dos sistemas sociais, econômicos e políticos que organizam a sociedade brasileira. Então, esse racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, ela submeteu a raça negra a condições social de subalternos, né, por meio desses sistemas de exploração e opressão, desumanizou as pessoas, impediu que elas participassem efetivamente das instituições sociais e de ter oportunidades de ascender socialmente. Então é todo esse conjunto de desigualdades que a gente tem presente na sociedade, que é fruto do racismo estrutural. Então a gente falou muito disso no outro TPC que a gente, deu sobre educação antirracista. Então, é falar que desde a colonização, o direito e o poder foram pautados sim nessa legalidade racista e discriminatória, né. Então, teve essa contínua reprodução da segregação, presente na nossa formação social e política, isso está presente no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, em tudo, e principalmente também na escola. E muito dessa questão de se pensar desse jeito é fruto do mito da democracia racial, onde se pensava que existia por causa da nossa escravidão, por nós somos mestiços, né, ter toda essa mestiçagem, os negros e os brancos viviam em perfeita harmonia. O que a gente vendo, os dados, vendo como a nossa sociedade está estruturada hoje, tudo isso não passa de uma mentira, né. Então a gente deixou muito claro no outro TPC que o foco ter essa ideia de que o Brasil está fundamentado nesse racismo estrutural e que não existe, essa tão falada democracia racial. Nós estamos nem perto de desenvolver essa democracia racial. Então, dentro da escola é necessário desenvolver essas práticas pedagógicas que dialogam, né, com esse pensamento crítico, antirracista e principalmente o que a gente vai apresentar hoje, o pensamento decolonial. Então, umas diferenças básicas, é necessário estabelecer algumas diferenças básicas entre os conceitos de colonialismo, colonialidade, descolonização e decolonialidade. Então, às vezes, decolonialidade, fica meio estranho, né, a gente estava até falando, e aí uma pessoa chegou: "Ah, mas não está errado". Não, não está errado, é o conceito que é assim, é decolonialidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre colonialismo e colonialidade, e depois o Valdir vai falar o que que é pensar contra essas correntes, tá. Então, o que que é o conceito de colonialismo? Então, o conceito de colonialismo tem a ver com a formação histórica dos territórios coloniais, né, que é aquele colonialismo, iniciado no século XV, que promoveu as duas principais violências que a gente consegue enxergar, que a primeira foi de eliminar várias comunidades nativas, desde o norte, a parte central e sul do continente americano, promovendo um verdadeiro genocídio, né, e a segunda que é esse conceito de colonialidade, que é o modo de pensar que ainda sobrevive até hoje. Então, o colonialismo moderno pode ser entendido como os modos específicos pelos quais os impérios ocidentais colonizaram a maior parte do mundo desde a descoberta. Então, colonialismo é o que a gente está acostumado, que a gente viu nos livros de história que a gente estudou, né, Portugal colonizou o Brasil e tudo mais. E aí, é diferente do conceito de colonialidade, tá. Então, colonialidade seria a forma de pensar e agir que sobrevive mesmo com o fim do colonialismo, né, que influencia a nossa história, influencia a nossa religiosidade, as nossas relações sociais, as nossas relações políticas, culturais. Então essas características do colonialismo ainda sobrevivem na nossa sociedade e são muito naturalizadas. Esse modo de pensar é muito naturalizado, e perpetuado. E aí toda a nossa sociedade teve essa influência, e ainda persiste por séculos, e aí está determinando sempre os nossos padrões, principalmente determina os padrões de poder, de modo de vida, de saber, de ser. Então é uma forma muito naturalizada, que a gente às vezes não percebe como isso está ocorrendo, e que é importante a gente trazer esse conceito para a gente pensar nesses temas para
transgredir esses padrões. Então é só pensar no caso aqui, na ciências sociais, né, quais são os principais sociólogos que eu estudei na minha faculdade, tudo da Europa. Então, que nem o Rodrigo falou, a não ser que você faça uma eletiva muito específica, a bibliografia principal do curso é sempre voltada, pra Europa, né, principalmente homens, né, então são poucas mulheres que eu estudei na academia, então existe isso desde a da universidade, e aí isso também é refletido na educação básica. Então a gente tem que pensar como a colonialidade influenciou os nossos modos de viver até hoje, né. Então, essa lógica global de desumanização, capaz de existir mesmo com a ausência das colônias formais, é colocar todo o pensamento, daqui sul-americano, africano, é assim: "Ah, esse é menos importante", entendeu. Esse não é tão válido, o válido é o pensamento europeu. Essas modos de viver é muito naturalizado na gente, na sociedade, e a gente tem que começar a refletir sobre isso. Então, a colonialidade sobrevive até hoje nos manuais de aprendizagem, nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos de nossa experiência moderna. Então, essa ideia de modernidade trazida lá pela Europa ainda sobrevive e é uma falsa, né, ideia de modernidade, como a gente sempre tem o olhar lá para a Europa como moderno. E aí a decolonialidade traz essa experiência da gente pensar outras formas de saber, outras formas de viver, tá. Então, um dos eixos básicos do pensamento decolonial, que é o que o Valdir vai se aprofundar um pouquinho mais, para vocês, se constitui em investigar a colonialidade do poder. Então, a colonialidade do poder está muito atrelada ao controle da economia, ao controle da autoridade, controle da natureza, dos recursos naturais, controle do gênero, da subjetividade do conhecimento, que é o que é mais importante. Está muito atrelado também à colonialidade do ser, essa experiência que a gente tem da colonização e o impacto na linguagem. Então envolve como você se reconhece, qual sua autoimagem, trabalhar com essa ideia também implica nessa ruptura da ideia da diferenciação natural entre os sujeitos, então rejeitar a ideia de raça e também rejeitar a ideia dos sentimentos de superioridade e inferioridade, que quando os autores trazem como a colonialidade está muito presente na nossa sociedade, eles falam muito desse sentimento de inferioridade que os outros povos têm em relação, aos povos europeus. Então a gente tem que trabalhar esse sentimento de inferioridade e começar a perceber os nossos saberes, né, reconhecer e dar a devida importância a todo o conhecimento que é produzido nessa parte do mundo aqui. E a colonialidade do saber que determina essa posição que existe uma única perspectiva do conhecimento, e essa perspectiva é sempre a perspectiva eurocêntrica. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente descarta qualquer existência ou qualquer visibilidade de outros tipos de racionalizações, tá. Então isso que é o que está presente muito, essa colonialidade do saber é o que está presente no sistema educativo, desde a escola básica até as universidades, como eu já citei. E isso tudo evidencia o grande poder simbólico, né, muitas vezes a gente não percebe, é tudo muito simbólico, tudo muito nas relações, não está assim, escancarado, mas quando a gente para pensar, a gente vê o quanto isso ainda influencia na nossa vida, nos nossos padrões, do que isso está influenciando. Então, o Valdir vai falar um pouquinho sobre como esse conceito de descolonização, né, qual a diferença de descolonização e a decolonialidade, o que é pensar dentro do pensamento decolonial. Bom, obrigado, Isa, aí, pelas palavras, né? Muito esclarecedor, né? Então, a gente vai falar um pouco desse pensamento decolonial, e a princípio, é importante colocar que esse pensamento, né, ele começou, vamos dizer assim, né, ele teve mais ênfase, ele foi aprofundado a partir de intelectuais latino-americanos. É um grupo de intelectuais latino-americanos chamado Modernidade e Colonialidade. Ali por volta do fim da década de 1990, eles
proponham, né, eles estavam propondo ali uma radicalização do argumento pós-colonial, né? Então a proposta deles era trazer, questionar aí o projeto moderno, né, eurocêntrico, essa coisa da ciência toda centrada no pensamento europeu, né? Então esse pensamento decolonial ele tem alguns questionamentos, né, bem interessantes aí para que a gente possa entendê-lo melhor e também para que a gente possa refletir principalmente sobre a questão de como a gente aplica esse pensamento decolonial nas nossas aulas, dentro da unidade escolar, como é que a gente pode, né, num trabalho antirracista, né, como é que esse pensamento decolonial pode contribuir para que a gente possa desenvolver essas discussões com os alunos e resgatando aí todo esse conhecimento do continente asiático, do continente africano, do continente americano, que como o Rodrigo colocou lá no início, foi apagado pelo pensamento eurocêntrico, né? Então aí o pensamento decolonial ele faz uma crítica a essas concepções dominantes da modernidade, né? Então ele vai entender a modernidade, né? Que vai estar colocando que esse conceito de modernidade foi inventado a partir de uma violência colonial, né? A partir de, vamos dizer assim, de feridas coloniais, que tá colocada aí como aprofundado a partir de intelectuais latino-americanos. É um grupo de intelectuais latino-americanos chamado Modernidade e Colonialidade. Ali por volta do fim da década de 1990, eles proponham, né, eles estavam propondo ali uma radicalização do argumento pós-colonial, né? Então a proposta deles era trazer, questionar aí o projeto moderno, né, eurocêntrico, essa coisa da ciência toda centrada no pensamento europeu, né? Então esse pensamento decolonial ele tem alguns questionamentos, né, bem interessantes aí para que a gente possa entendê-lo melhor e também para que a gente possa refletir principalmente sobre a questão de como a gente aplica esse pensamento decolonial nas nossas aulas, dentro da unidade escolar, como é que a gente pode, num trabalho antirracista, né, como é que esse pensamento decolonial pode contribuir para que a gente possa desenvolver essas discussões com os alunos e resgatando aí todo esse conhecimento do continente asiático, do continente africano, do continente americano, que como o Rodrigo colocou lá no início, foi apagado pelo pensamento eurocêntrico, né? Então aí o pensamento decolonial ele faz uma crítica a essas concepções dominantes da modernidade, né? Então ele vai entender a modernidade, né? Que vai estar colocando que esse conceito de modernidade foi inventado a partir de uma violência colonial, né? A partir de, vamos dizer assim, de feridas coloniais, que tá colocada aí como com algumas tríades que a gente chama aí do patriarcalismo, do racismo, do epistemicídio, né? Aquela ideia do homem branco, heteronormativo, cristão, né? São essas pessoas que passam a exercer o poder nas relações socioeconômicas, além de estar colocando essas diferenças raciais como um elemento de diferenciação, né? Essa modernidade vai estar colocando que o conhecimento, né, o poder, ele está direcionado especificamente ao homem branco e europeu, né? Então, esse conceito de modernidade tem toda uma relação de dominação mesmo de um grupo, né, sobre o outro, né, de um continente, o continente europeu. Esse conceito de modernidade vai vir numa perspectiva de dominar outros povos, e rebaixando outros conhecimentos, né? As situações outra questão, as situações de opressão vivenciadas na América como consequência do colonialismo, né? Então todo esse processo, essas justificativas de modernidade, né, ela vai acarretar no que a gente conhece, né, toda essa violência explícita, né, de toda essa questão aí de extermínio de povos, como aconteceu na América, dos povos indígenas, e toda a violência sofrida também aos povos africanos, né? E o conceito de raça sendo utilizado como um instrumento de dominação, né? Então, para você dominar um outro povo, né, para você dominar
uma outra cultura, você passa por a questão de rebaixá-la, né? Então, você trabalha toda essa questão da modernidade, toda a questão do conhecimento, da questão da epistemologia da europeia, né? E rebaixando todas as outras culturas para que esses povos sejam dominados, controlados. Então, para você dominar e controlar, você tem que rebaixar o outro, rebaixar a cultura do outro, a língua do outro, as crenças do outro. Então, foi um pouco isso que esse conceito de raça foi utilizado, né? Essa ideia de raças inferiores e raças superiores, tendo a proposta da raça europeia como superior. A superação da colonialidade do poder, né? Do ser e a colonialidade do saber, que a Isa já colocou um pouquinho, né? Eu queria só trazer um pouco de reflexão, né, nessa questão, porque quando você fala de colonialidade do poder, você está falando justamente do poder do europeu, né, do poder econômico, do poder das armas, do poder de dominação, do poder de controle, né, do europeu, né, a colonialidade do ser, a colonialidade do saber, na perspectiva realmente de você apagar, né, tudo de cultura, tudo de beleza, tudo de ciência, tudo da religiosidade, né? Então, o saber todo direcionado à cultura eurocêntrica, né? Então, o pensamento decolonial, ele vem trazer essa ruptura aí com esse pensamento eurocêntrico, né? Daí a necessidade da gente, dentro da sala de aula, né, buscar essas referências de conhecimentos, de conceitos, de epistemologias do continente africano, asiático e americano, né? É um pouco isso que o pensamento decolonial vai trazer, né? Essa ideia de você romper com a lógica de um único mundo possível, né? Abrir aí uma possibilidade de ouvir outras vozes, outros caminhos, outras perspectivas, né? Não significa você romper e menosprezar todo o conhecimento que os europeus já trouxeram, né? Na realidade, você vai trazer aí outras racionalidades, né? Outros pensamentos científicos, né? Também rompendo aí trazendo outros movimentos, outros sujeitos, outros espaços, buscando romper com a ideia do pensamento eurocêntrico, né? E aí, se pensando no Brasil, que a gente tem toda essa diversidade de contribuição de povos para a nossa formação cultural, a necessidade da gente, dentro da escola, né, em todas as áreas, buscar esses novos conhecimentos, essas novas possibilidades, essas novas vozes, né, para que a gente possa realmente contemplar e dar crédito a outros conhecimentos que contribuíram para a nossa cultura, para a nossa formação, né? Então, um pouco essas questões que o pensamento decolonial vai trazer, né? Essas outras contribuições, né? Outra questão aí do pensamento eurocêntrico, né, que eu queria trazer para vocês também, né? Acho que pode passar aí, Rodrigo, por favor, dando continuidade. A gente tem esse pensador aí, o Aníbal Quijano. Ele vai colocar que é tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico, onde nossa imagem é sempre necessariamente distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos, né? Então, essa ideia do pensamento eurocêntrico, tem também um pensador que eu acho muito interessante, um filósofo, né? Que era chamado o filósofo da libertação latino-americana, né? Que é o Henrique Dussel, que ele vai colocar que esse pensamento eurocêntrico, né? Denominou esse saber universal, né? Ele vai chamar esse saber universal de geopolítica do conhecimento da eurocentralidade, que isso consiste em identificar a racionalidade, esse saber universal, a partir de um único território, de uma única cultura, de uma única civilização, de uma única filosofia, de um único ser humano e dentre outros elementos, a questão da estética, da beleza, do corpo, da sexualidade, que passam a ser considerados como universais. Então, é isso que o pensamento decolonial vai tentar desconstruir, esse pensamento único, né? Esse pensamento centralizado, esse pensamento geopolítico europeu, né? Então, a ideia decolonial vai buscar trazer esses outros conhecimentos, esses outros olhares. No caso do Brasil, principalmente, os conhecimentos
e a cultura africana e ameríndia, né? Para que a gente possa realmente reconstruir a nossa história, reconstruir esse pensamento científico brasileiro, né? Então, dentro disso, né, a gente tem essa chamada pedagogia decolonial. E aí, nesse sentido, a Bell Hooks vai colocar que essa pedagogia decolonial, né, ela é uma pedagogia da transgressão, né? Ela vai deixar bem claro isso, né, que é uma pedagogia que vai transgredir a ordem vigente, né? Vai transgredir e vai ir contra essa ideia da colonialidade, né? Dessa questão do que ficou aí, né? Do processo colonial, né? Então, é uma pedagogia da transgressão, né? Ela vai aí trabalhar nessas fissuras, nessas rachaduras de resistência histórica, né? Bell Hooks vai deixar isso bem especificado para a gente, essa questão de que é importante, né, essa transgressão. Essa pedagogia da transgressão tem por objetivo nomear, visibilizar e compreender os problemas estruturais e psicoexistenciais, né, a questão racial, a questão de gênero, a questão de classe, que se apresentam e antes de tudo, busca incessantemente restaurar a humanidade das pessoas, né, principalmente do continente africano e ameríndio, né, que essa questão toda que foi negada, né, através de ações transformadoras de uma determinada realidade sociocultural. Então, essa pedagogia decolonial, né, ela é, acima de tudo, antirracista, né, e uma pedagogia crítica, com bases ali nas ideias de Paulo Freire, né. É uma pedagogia que aponta para uma educação decolonial, moldada em ideias e ações para um desmonte aí de tudo que foi constituído e construído a partir da perspectiva eurocêntrica, né? Então, essa pedagogia decolonial ela vai expressar o colonialismo que construiu, aí, desumanizou, né? Ela vai romper com essa ideia do colonialismo, né? Uma construção de uma noção e visão pedagógica nova, crítica, libertadora, né? Isa, você quer falar? Eu ia falar exatamente o que você falou, né, que essa questão da Bell Hooks, ela ter muito do Paulo Freire também na teoria dela, e aí quando toda vez que a gente lê alguma coisa sobre pedagogia antirracista, principalmente da decolonial, que fala dessa questão que você falou do cuidado com a mente, sabe, assim, eles têm muito isso presente nos textos, que é você ter uma pedagogia decolonial, antirracista, é ter esse olhar para a criança no seu campo psíquico mesmo, né, da questão de como ela se vê, da questão da autoestima dela. Então, pensar essa decolonialidade, como a gente estava falando, da questão de se olhar no espelho, né, de não ter esse sentimento de inferioridade, traz muito isso na pedagogia decolonial antirracista. Então, é muito interessante estudar, né, essa visão que dialoga muito, né, com o Paulo Freire também, de que a gente tem que pensar na parte da saúde mental dos estudantes, principalmente dos estudantes negros, né, do como ele se vê, do como ele se enxerga, do como ele está representado na mídia, como ele está representado no seu grupo social. Então, a Bell Hooks traz muito isso na teoria dela também. Então, é bem isso mesmo, a pedagogia, essa nova visão da gente dar voz para todo mundo, e é também essa questão de a gente educar a si e educar ao outro, sabe? Sempre nesse movimento de estar pensando e refletindo sobre essas coisas. Era só isso. Correto. Obrigado, Isa, pelas contribuições. Então, eu queria continuar aqui colocando que a pedagogia decolonial, né, por que a gente está trazendo aqui em todas as áreas, né? Porque ela é um conceito, uma categoria de análise que serve para todas as áreas, né? Então, quando a gente fala de uma pedagogia decolonial, a gente está falando da matemática, como a Cris colocou muito bem lá, né? A matemática rever, né, toda essa ideia do que os currículos, né, vem trabalhando, né, toda essa ideia da matemática eurocêntrica, né, e buscar resgatar a matemática como é que as sociedades indígenas, por exemplo, os astecas, incas e maias, trabalhavam com a matemática, né, que conhecimentos que eles trouxeram, que deixaram e que contribuiu para a matemática. Os egípcios, outras culturas africanas, né, outras civilizações africanas, que contribuições deixaram para a matemática, para ciências em geral, né, para biologia, né, para medicina, né, para arquitetura. Então tem um monte de questões aí, para a questão da geografia, né. Então tem várias contribuições que a pedagogia decolonial ela vai perpassar então todas essas áreas. Daí a gente trazer a pedagogia decolonial
para essa discussão nossa. Então, tem algumas considerações aí, que são importantes aí, da contribuição da decolonialidade para o ensino e aprendizagem. Primeiro, resgatar e considerar outros autores da ciência que saíam disso do norte, global, né, levando em conta produções independentes de brasileiros, latino-americanos, africanos, asiáticos. É bem isso que eu comentei, né? Trazer outras referências de outros povos, né? Rodrigo, você quer comentar? Quero sim, muito obrigado, Valdir, pela palavra. Não, só um detalhe, né, para trazer até uma reflexão enquanto você está falando da pedagogia decolonial, e que foi algo que nós havíamos conversado em outro momento, que durante o processo educacional, né, quando a gente pega desde lá do sexto ano, principalmente sexto ano, até o ensino médio, do que eu me lembro, e acredito que muitos professores que estão nos assistindo também tenham essa mesma percepção, de que quando a gente estuda, né, também em história e mesmo geografia, a questão da África, do continente africano, pouco é falado, ou seja, é falado durante um período ali da formação do Egito, então você estuda um pouco mais, se aprofunda um pouco mais no Egito, e logo depois passam-se muitos anos e só ali na divisão da África, né, quando você pensa ali no final do século XIX, na questão da África colonial, é que você volta a estudar o continente africano, e mesmo em geografia, né, em geografia também fazer essa ponte, que é difícil, você estudar a geografia da África. Em geral nós estudamos bastante, claro, né, até por motivos óbvios, a geografia brasileira, mas depois a gente vai estudar muito a geografia dos Estados Unidos e também da União Europeia, e a geografia africana fica em segundo plano. E a história também africana fica em segundo plano. Então isso faz com que pareça que durante aquele período entre o Império o Império do Egito e depois, né, o Império Egípcio, e depois, lá no século XIX, esse período fica apagado. No máximo que a gente vai ter é uma visão eurocêntrica, mais uma vez, ali no período romano, né, e posterior ali, quando tem o princípio das cruzadas, mas depois disso, eu não me lembro, e aí eu digo como uma questão de memória mesmo, que eu não me lembro de ter estudado durante o período do colégio sobre isso, né, durante esse período entre o ensino fundamental e o ensino médio. Então é algo importante que tem que ser colocado hoje para que justamente a gente comece a repensar a nossa pedagogia e que ela seja decolonial. Essa é a ideia. Essa é a sugestão, contribuição. Pode continuar, Valdir. Obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Muito, muito boa reflexão, né? E é interessante isso, é justamente isso que a gente quer trazer, né? A gente quer apresentar essa pedagogia decolonial, esse pensamento decolonial, com essa proposta de questionar o projeto moderno, esse projeto eurocêntrico, né? Essa coisa ocidentalizante, né, de ciência. Então, é trazer essas outras contribuições de outros povos, né, da Ásia, da África, etc. Então, esse pensamento decolonial, ele passa por essa resistência, no caso do Brasil, né, do pensamento indígena, do pensamento afro-caribenho, né. Então, tem muito conhecimento aí que foi renegado, que foi deixado de lado, e a gente quer trazer à tona esses conhecimentos, para enriquecer, né, os nossos conhecimentos, né. Então, esse chamado giro decolonial, né, essa abertura à liberdade de pensamento, de outras formas de vida, de outras economias, outras teorias políticas, né. Então, essa limpeza da chamada colonialidade, né. Então, é um pouco isso, né, um pouco essas questões que o pensamento decolonial vai trazer, né. E na história, por exemplo, né, principalmente na questão aí falar um pouco da nossa área de humanas aí, né, a gente resgatar toda essa história da África pré-colonial, né, quer dizer, essa história da África pré-colonial vai trazer toda essa bagagem, todo esse conhecimento, toda essa ciência da contribuição dos povos africanos, e também a gente estudar um pouco a história das populações indígenas antes da chegada dos europeus, né, que civilizações eram essas que estavam aqui, que conhecimentos que eles deixaram, né? Então, esse resgate todo aí da história, da geografia africana, né, que o Rodrigo já colocou aí, que são importantes, né? Isa, passa a palavra para você. Você quer falar? Faz favor. Eu acho que, mais que tudo, né, principalmente na nossa área de humanas, a gente tem que estar sempre buscando essas novas formas de dar voz a quem foi silenciado. Então, acho que sociologia, filosofia, vai trabalhar muito nessa perspectiva, né, a gente tem que estar sempre trazendo isso para a sala de aula.
que é o respeito à alteridade, ver nos alunos essa questão de lutar contra as discriminações sociais, os preconceitos, contra a homofobia, contra o machismo. Então, tudo isso está muito presente na nossa área, e aí a gente trazendo sempre essa perspectiva de outros pensadores, a gente já está fazendo esse pensamento decolonial, né, essa pedagogia decolonial. Né? Então, a gente tem que dar essa parada, pensar, refletir, para ver como que a gente vai enfrentar essa colonialidade na educação. Então, acho que é isso que a gente queria falar um pouquinho, né, dessa primeira parte só apresentando esses conceitos. É lógico que foi feito de uma forma breve, porque a gente sabe, né, Valdir, ficou estudando bastante, não dá para apresentar tudo, né, de uma vez, porque é um pouco tempo. Então, agora eu queria dar a palavra, né, para os colegas aí, a gente vai fazendo as nossas contribuições, mas para a gente chamar os colegas de linguagem, matemática, ciência e natureza, para eles poderem apresentar um pouquinho o que eles estudaram, o que eles fizeram, né, para passar para os professores. Eles estão quietinhos ali, né? Então, Vamos chamar eles. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre o letramento racial. Então, o que seria esse letramento racial? Então, o que a gente comentou lá no início, né, que nós fizemos pesquisas, e essas pesquisas nos gerou, assim, nos fomentou muita coisa, muita curiosidade, e nos fez perceber que nós estamos em uma sociedade em que não há um único letramento, né, como a gente estava até trocando ideias ontem lá no núcleo pedagógico. Nós temos assim um conceito de letramento que pode, muitas vezes, confundir um pouquinho com alfabetização. E acho que é importante a gente deixar esses momentos assim mais claros, porque, deixa eu só esclarecer um pouquinho, pode gerar um pouco de confusão, o que é letramento e o que é alfabetização, antes de entrarmos propriamente em letramento. Tá? Então, a alfabetização quando há o domínio da mecânica do alfabeto, a característica da língua escrita, então, quando há o domínio do sistema de escrita. Já o letramento é quando o estudante, quando o indivíduo, ele lê e escreve e ainda é capaz de compreender e formar o sentido, né? Ele faz uso competente da língua, fazendo uso nos contextos sociais e utilizando em práticas sociais. Então, ele, a partir desse momento, ele é letrado, ele é alfabetizado e ele é letrado. A partir do momento em que ele vai escrever um bilhete, escrever uma mensagem para o amigo, escrever, ter acesso à leitura de um documento importante, de um contrato, a leitura de um documento que ele precise entender para ele tomar outras providências, enfim. Então, seria essa a diferença, tá? Então, esse sistema, ele pode acontecer simultaneamente ou não. Então, nós vemos casos em que o indivíduo, o aluno, o estudante, ele é alfabetizado, mas ele não possui o letramento, quer dizer, ele não consegue interpretar, ele não consegue formar sentido, entender, e, portanto, ele não faz o uso social dessa competência. Tá? Então, acho que é só para esclarecer um pouquinho essa questão de letramento. E nós estamos em um movimento, em uma sociedade que nós estamos frequentemente expostos a novos multiletramentos, a novos letramentos, né? Nós não temos um único, nós temos vários, ela está permeada por esses multiletramentos. E na concepção de alguns teóricos, a sobrevivência, o bom convívio, a relação com o outro, a relação com o mundo, né, a relação com a informação e com o conhecimento, ela é toda feita por letramentos diferenciados, por esses multiletramentos. E aí, quando a gente pensa em letramento, já ouvi falar isso, mas vem logo na nossa cabeça o letramento relacionado à alfabetização, né, mas a gente tem outros letramentos, o político, o matemático, o digital, e aí estudando agora, né, nesse momento aí entre as áreas, o letramento racial, o letramento racial crítico. Então, é nessa perspectiva que o letramento racial nos convoca a uma reflexão e assim exige um posicionamento teórico, crítico e prático sobre esse tema. E é nesse sentido também que esse letramento ele perpassa por toda a escola, por todas as áreas, todos os componentes, e é a escola esse mecanismo fundamental de trazer aos estudantes essas questões que abordem os letramentos e os multiletramentos. É lá que acontece, é aí na escola
que acontece todo esse movimento, colocando as relações com o mundo, como a Isabela comentou lá no início, né? Essa questão de se relacionar com o mundo, da relação com o mundo e com as outras pessoas. E assim, a gente tentando acabando com a exclusão em todas as suas vertentes. Tá? Pode passar, por favor. Tá. E é nesse movimento em que, na área de linguagens, na área de humanas, ciências, matemática, né, assim, a gente se sente muito à vontade para utilizar todos os recursos multissemióticos, os textos de diferentes semioses, as várias linguagens integradas, os vídeos, os memes, GIFs, em um único discurso apenas, né? Num único texto integrado, onde as linguagens estática, de movimento, o áudio, o vídeo, a música, elas se integram. E trazer também as habilidades que possibilitem essa importância intercultural nas áreas, trazendo conhecimento e relevância em termos interculturais. Pode passar. Agora, Solange, quer falar um pouquinho essa questão do multiletramento, as multissemioses? Falo, Lena. Então, né, acho que a Lena explicou bacana essa forma aí de como a gente trabalhar isso, né, na escola, como trabalhar isso na sala de aula, né. E aproveitando, né, no último TPC, que já foi tratado sobre esse tema, que tivemos aí a presença do PCNP Renato, né, de outra diretoria que veio conversar sobre isso, uma das formas que ele coloca, né, da gente combater essa questão e da gente dialogar dentro da escola é a valorização da diversidade cultural, né, então, quando a gente pega essa questão dos textos multissemióticos, né, e essa questão da valorização da diversidade cultural, a gente vê que a gente tem muito material sobre esse assunto, até porque, como eu falei no início, né, a nossa cultura, ela é uma mistura aí, né, de europeia, indígena, mas ela tem uma base muito forte, né, da cultura africana, né, que aí é onde a gente forma aí a nossa identidade afro-brasileira. A gente tem um exemplo aí dentro de música, né, a gente sabe da importância da contribuição da cultura africana nos nossos instrumentos de percussão. Então, temos muitos ritmos hoje que são aí considerados brasileiros, que veio dessa vertente, né, que veio da cultura afro e que veio aí através dos instrumentos de percussão, que é o exemplo aí do samba, né, o samba faz parte da nossa cultura hoje, ele é muito forte e a gente sabe que a gente vem dessa linha. Pode passar? Então, assim, a nossa pesquisa não foi só em música, mas a gente conseguiu ver que na dança a gente tem muita influência, né? A gente tem muita, eu falo assim, não só influência, mas a gente tem muitos artistas hoje, né, brasileiros, que tem essa representatividade, que representa, né, tem essa representatividade, né, na nossa cultura, que traz, né, essa ancestralidade, que vai buscar nesse estudo africano. Então, hoje, né, como o Valdir falou, por muito tempo nós perdemos isso foi desvalorizado, mas a gente tem muita gente hoje que está dialogando sobre isso, né, não só nessa questão de se representar, mas também através da sua obra de arte, dialogar com a comunidade, dialogar com a sociedade em relação, né, essa questão antirracista, dar voz através da arte. Então, a gente tem aí grupos de teatro que a gente vai, né, tá vendo aí na próxima oportunidade, a gente vê aí pintores, né, o grafite, que é muito forte, a gente tem grupos e grafiteiros que tá dialogando com a cidade sobre esse tema, a gente tem aí textos publicitários, né, design, imagens, então a gente tem muitos textos, né, muita coisa para ser trabalhado dentro da escola. E dentro dessa pesquisa, a gente vai achar, assim, coisas riquíssimas. Eu trouxe hoje, tem muita coisa, tá? Separei muito material, mas eu trouxe só um exemplo, né, dessa representatividade, né, e desse diálogo com a comunidade e dessa busca de cultura para que isso não se perca, né, que é o Emanuel Araújo. Pode passar? Emanuel Araújo, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um artista brasileiro, né? Ele começou aí na gravura e depois ele foi para a escultura, mas ele tem um grande papel nessa questão desse resgate da cultura africana e de como isso chegou aqui no Brasil, né? Ele foi diretor um tempo do museu da Bahia. E depois ele veio para São Paulo. Quando ele vem para São Paulo, ele fica 10 anos na Pinacoteca, né? Então ele vai aí restaurar, ele vai ajudar a questão
de restauro e de contribuição na Pinacoteca por 10 anos, né, nos anos 90, quando a Pinacoteca passa pela aquela grande reforma, ela está sendo aí dirigida por Emanuel Araújo, só que ele é um colecionador, né, dessa questão da cultura afro, e ele vai na busca desses artistas que estão falando e que estão dialogando, tanto na época colonial, quanto também na época agora, né, contemporânea, e aí é onde ele vai aí ser o fundador do Museu Afro-Brasileiro. Né? O Museu Afro Brasil, ele é diretor, ele é curador, ele está lá até hoje, né? Ele é o gestor, e a gente vê a importância, né? Não só dele resgatar, mas dele ser aí uma pessoa, ele é baiano, né? Afro-brasileira, né? Ele tem essa descendência, a descendência dele é Nagô, então ele tem essa descendência e chega tão longe como um gestor cultural, que é tão difícil hoje, né? Como afro-brasileiro ser gestor cultural e ter essa grande importância hoje em São Paulo, né, trazendo essas memórias, fazendo com que a gente pense, né, e dialoga com a cidade, que é um museu hoje, talvez um dos mais importantes que nós temos aqui em São Paulo, e que a gente vê a contribuição dessa curadoria que ele fez, né, ele colecionou essas obras, né, e aí ele foi o curador, ele foi em busca de obras e artistas que dialogassem sobre o tema, né, e isso é muito importante. Então, assim, a gente teria outros, né, também aí importantes, como o Ismael Ivo, que faleceu agora de Covid, que também foi aí um coreógrafo e diretor aí do balé da cidade de São Paulo, e teve uma grande importância também internacional, né? E a gente vê com que esses gestores de descendência afro, a importância desse resgate que eles trazem aqui para a nossa cultura brasileira, para que ela não seja esquecida. Hoje a gente tem muita contribuição, a gente tem contribuição na música, igual eu falei, no teatro, nas artes visuais, na Bienal hoje a gente tem artistas que estão trabalhando esse tema também, né? Essa importância, mas essas pessoas, esses gestores, eles têm essa importância, né, para a nossa cultura, e aí a pesquisa é muito rica, a gente vai estar falando isso também em outras oportunidades, mas eu gostaria de deixar aqui essa contribuição de como que a gente tem brasileiros, temos pessoas importantes, temos pessoas dialogando, temos pessoas que estão buscando esse espaço, né, que é nosso já, porque é isso que eu falei, a cultura brasileira está toda voltada à cultura afro, né, e a importância da escola valorizar isso, né, a gente passar para os alunos, né, que nós fazemos parte disso, e que isso é que construiu toda a identidade da cultura brasileira. Pode passar? E aqui, eu só vou deixar aqui, né, para quem ainda não conhece o Museu Afro Brasil, que fica no Ibirapuera, né, pode fazer uma visita virtual, ou falar aí para os alunos, né, fazerem essa visita virtual, que vai ter todo esse resgate da história, da memória. Temos aí artistas contemporâneos, artistas de outros movimentos, né, do modernismo também, do momento barroco, né, aqui brasileiro. Então, tem muita coisa para ser trabalhada, né, e aí pode estar fazendo essa visita virtual pelo Museu Afro. Tá? Eu acho que é essa contribuição, né? A Lena vem falando aí dessa questão do letramento, né? Da importância da gente fazer essa leitura de diferentes textos não verbais, que é igual que eu falo, né? A gente tem que ler uma escultura, a gente vai ler uma música, então a gente tem que saber ler e ter esse senso crítico, como a Lena falou, né? Desses elementos, dessas linguagens, né? Artísticas. E aí a gente vê como a gente pode trazer isso para a escola, né? Para estar valorizando aí essa questão da cultura afro. Eu acho que era essa contribuição nesse momento que a área de linguagens trouxe aqui para esse ATPC. Ah, Cris. Sou eu agora. É com você, a Cris vai trazer um pouquinho da matemática, certo, Cris? Certo, vamos lá. Então, assim, ó, a gente tem que entender que tem aí saberes que são muito importantes, tá? Que não é maior que o outro, tá? Então, a gente não consegue classificar os saberes, tá bom? Então, como diz aqui, ó, não é possível classificar o saber como sendo o mais importante que o outro, ou que uma forma de resolver uma situação, problema, seja melhor que a outra. A gente sabe dentro da sala de aula que a gente tem alunos que chegam aí fazendo a resolução de problemas por diversas maneiras, tá? Quando a gente traz isso hoje para o nosso contexto, para a nossa proposta, a gente vai trabalhar aí povos diferentes, tá? E traz o quê? A forma de trabalhar a etnomatemática, que ela trabalha dentro disso, tá? Que a gente traz aí vários conhecimentos, que a gente traz vários saberes, tá? E a gente traz, nessa perspectiva, a matemática aí
antirracista, tá? Que a gente vai conseguir trabalhar a origem dela, a origem da matemática na África, tá? Que a gente sabe que ela está no nosso dia a dia, que trouxe para nós, no nosso dia a dia, os afrodescendentes. Então, nós vamos olhar agora a matemática da África, que a gente nunca conseguiu pensar nela. Por exemplo, eu, professora, nunca coloquei dentro da minha aula, mas agora a gente vai pensar um pouquinho, tá bom? Pode passar, por favor. Nós sabemos aí que a matemática, ela surgiu, né, para suprir as necessidades básicas dos homens, tá? Como ele precisava medir, contar, então ele necessitava de alguma coisa. Então, a matemática ela não foi inventada, ela foi criada. Lá no começo, o Rodrigo até falou que a gente não tem aí, foram apagadas as informações que existiam, né, da matemática da África. Então, aqui, ó, nós temos, né, esse osso, que é o osso Ishago, tá? Ele tem mais de 8.000 anos. Ele foi utilizado para fazer isso, a contagem, para medir. Existe aí estudiosos que perceberam que eles usavam esse osso, né, para poder fazer, contar a fase lunar, o ciclo menstrual, tá bom? Então, era uma maneira que lá na África eles utilizaram para fazer a contagem. É como surgiu a matemática lá na África, tá? Esse osso é a fíbula do babuíno, tá certo? Então, se vocês observarem, existe talhado nesse osso aí uns risquinhos, né? Que é a maneira que eles faziam a contagem para poder se direcionar aí, tá? Pode passar. Então, como é que a gente pode fazer a matemática, né? O que a gente sabe da matemática da origem africana, tá? Nós vamos colocar um exemplo, tá? Os fractais. O que são os fractais? Se a gente olhar na nossa natureza e pensar aí numa planta, numa samambaia, ela é um fractal. Por quê? Porque a gente tem aí uma risca e as folhinhas, uma de cada lado. Elas são proporcionais e elas são simétricas, elas são semelhantes. Então, os fractais, eles também são assim, tá? Então, onde a gente encontra os fractais? Na cultura africana, que foi trazida aí, afro-brasileira, né? A gente encontra nos tecidos, nas organizações de aldeia, a gente encontra também na música, né? Porque como a Sol falou lá, né? Que a gente tem aqui muitos instrumentos que foram trazidos, né? Da África. E a música, ela é muito ligada à matemática, né? Então a gente tem o toque dela, que é um segmento, ele é simétrico, que é um fractal também, tá? Então a gente estuda aqui que os fractais, dentro da cultura africana, ele tem padrões geométricos, tá? Então, a gente vai olhar assentamentos e a gente viu que existia aí, se visto por cima, que existia realmente uma geometria nesse arranjo, tá? E depois, se colocado, né, dentro de um computador e a gente fizer aí toda a figura e separar, a gente percebe toda a simetria e todas as figuras geométricas. Agora, eles trazem também os fractais para a vida deles, né? Na religião, no traçado dos cabelos, né? Aquelas trancinhas, se vocês olharem que eles colocam no cabelo, elas são simplesmente fractais, que elas são simétricas, proporcionais, tá? E aí a gente tem as relações sociais que existem entre eles, que a gente vai observar agora dentro dos assentamentos. Pode passar, por favor. Se a gente observar essas figuras, tá? São 2 assentamentos que são lá na cidade de Camarões, tá? Então, assim, ó, essa primeira, ela é circular, tá? Ela não é fechada. Então, assim, ó, em cada bolinha dela, tá? Que a gente observa, cada bolinha dela mora uma família,
tá? E dentro dessa bolinha tem lá um pequenininho, vocês colocam, vê uma bolinha que fica o altar daquela família, tá? E no centro, mais para, né, ele não fica bem no centro, vocês observam que tem aí um outro círculo. Esse outro círculo, ele mora o pai da tribo, né, que é o curandeiro, é como eles determinam. Mas se a gente olhar, observe como ela é simétrica, tá? Ela começa fininha e ela vai aumentando. Então, ela tem toda uma simetria dentro da construção desse assentamento. Esse outro, ele foi criado na base de uma área retangular, tá? Dentro da área retangular, o que eles colocaram dentro dela? Outros retângulos, tá? Então, se vocês observarem, a primeira figura que eu tenho aqui embaixo é um retângulo, depois eles foram colocando outros retângulos, e observe que eles têm proporções e simetria. Então, eles não colocaram outros retângulos aleatórios. Existe realmente uma simetria entre eles, a proporção, o tamanho certinho que eles foram colocar. E a outra que a gente olha é um emaranhado que a gente não consegue entender, mas existe aí uma simetria muito grande dentro do assentamento. Tá certo? Pode passar, por favor. Então, vamos falar aí da etnomatemática, né? Ela foi introduzida aqui em 1970, até. Ela teve uma crítica muito grande, né? Porque ela trazia uma matemática diferente e não iria, e ficou aí como a matemática tradicional não aceitando, certo? Porque você trazia uma matemática de outras culturas, e a tradicional, que ela tinha todo o saber da ciência, que veio da Grécia antiga, que era o berço da ciência, tá? Então, ela teve muitas críticas para ser introduzida. Nós temos aí muitas obras de Ubiratã de Ambrósio, né, que foi um matemático que faleceu esse ano. A família não divulgou, a gente não sabe se foi de Covid, tá bom? Mas ele trazia a etnomatemática para o nosso país, tá? Então, ele introduziu para nós aqui a matemática. E ele dizia o seguinte, que nós, professores, não podemos tirar do nosso estudante, quando ele chega para nós, os saberes que eles trazem, a cultura que ele traz, a raiz que ele traz. Nós temos que respeitar todo o aprendizado dele, né? Porque a gente sabe que o nosso aluno, ele pode ser um indígena, que ele pode estar na comunidade ribeirinha, que ele pode ser um cigano, que ele pode ser um afrodescendente, que ele aprendeu a matemática de forma diferente, que a família faz a matemática de forma diferente, como fazer uma receita de um bolo, que ele faz a receita diferente e o bolo sai tão bom quanto a gente trouxesse a nossa receita para ele, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele separa, né, o de Ambrósio, a palavra etnomatemática, que ele traz o etno, que a gente trabalhar aí as habilidades social, cultural e o imaginário que essa criança traz com o saber dele, tá? A gente trazer para matema, que é explicar a matemática de forma diferente, deixar ele mostrar como ele aprendeu a matemática, né? E aí, a ética, que são os estilos, que são o quê? O modo, a arte, a maneira que ele faz a matemática. Então, aqui, a gente trazer para a nossa aula uma maneira diferente de ensinar a matemática, né? De a gente mostrar que o nosso aluno, que pode ser respeitado com toda a cultura que ele tem. Então, aqui, ó, nós temos o tecido, né? Lá nessa comunidade, né, de Gana, da Costa do Marfim, que eles usam símbolos geométricos nos tecidos para poder fazer as vestimentas deles, que tem aí, ó, a simetria, que se vocês olharem, estão todos simétricos
dentro do tecido. Então fica aquela vestimenta colorida, bonita, que a gente vê eles usando, né? Aqui, até no Brasil, a gente vê, e também lá na África, que tudo isso são símbolos gráficos. Agora é com você, Rodrigo. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Excelente contribuição, e de fato, eu só queria colocar um ponto, né, sobre a questão da etnomatemática. Volta um pouquinho, Isa, que é justamente quando a gente aprende, pelo menos durante um período, né, quando a gente vai ver a etnomatemática, ou mesmo quando nós vemos na escola, a gente aprende a numeração babilônica, primeiro o estilo de numeração egípcia, depois a gente vai um pouco para a Babilônia, na escrita cuneiforme, uma contribuição dos fenícios, depois vamos para os números romanos e os indo-arábicos, né, que aí você tem a contribuição tanto lá da região da Índia quanto dos árabes. E aí, só que esquece, em geral não é incluído a questão da numeração dos povos africanos, né, de outros povos além dos egípcios, e também dos indígenas. Então isso é interessante quando a gente vê na etnomatemática o quanto que é importante incluir também esse tipo de contabilidade, né, como eles contavam, como eles faziam as suas numerações, e que nada mais é, como você disse, de um modo de estruturar, de resolver os próprios problemas, porque a matemática ela acaba indo nesse sentido. Poxa, eu quero resolver os meus problemas, então não significa que necessariamente eu vou utilizar apenas a matemática formal, senão há outros tipos de matemáticas ou outros tipos de numerações conhecidas, e aí são essas numerações que são importantes de serem resgatadas, inclusive durante a aula, né? Com certeza. Que é importante. Isso mesmo. Legal, então vou dar continuidade. Cris, eu me despeço de você, muito obrigado pelas contribuições. Obrigada a você. E vamos falar um pouco então sobre a questão da ciência, né, na África, a questão da ciência, não só, claro, na África, mas quando a gente pensa na ciência, ela naturalmente, como eu havia dito, ela é muito eurocêntrica, né, então, quando nós pensamos na ciência, principalmente ali do continente africano, não tem como a gente não pensar na questão do Egito, né? Então, as primeiras descobertas, invenções e também as instituições humanas, existem evidências de diversas revoluções tecnológicas claramente oriundas do continente africano. E aí nós temos o Egito como um expoente, né? Não apenas, não outros povos, incluindo outros povos, mas o Antigo Egito como um expoente. E é importante salientar que o Egito ele fica na África, e o Império foi construído durou durante muitos séculos. Então é importante entender essa contribuição, principalmente quando a gente fala de avanços tecnológicos que existiam e que a gente não imagina, como, por exemplo, eles faziam cirurgias, até porque o processo de mumificação, ele fazia com que as pessoas elas explorassem os corpos. Então, enquanto na Europa, durante um grande período, era proibido explorar os corpos humanos, no Egito se explorava, né? Já um pouco antes da Idade Média Europeia, no Egito já se exploravam os corpos, então eles conseguiam fazer algumas intervenções, né, nas pessoas, intervenções cirúrgicas durante um processo de tratamento, ou mesmo quando a pessoa tinha algum problema identificável. E todos esses processos, isso falando só de um detalhe, né, médico-científico, mas diversos outras invenções científicas e tecnológicas, todas elas foram escritas, algumas delas foram escritas, né, em sua maioria, só que Fonseca, em 2012, ele apontou que justamente o incêndio, o saque, a destruição da Biblioteca de Alexandria fez com que existisse um processo contínuo de apagamento, né, e o descrédito desses conhecimentos africanos. Então, existiam esses conhecimentos, muitos deles estavam ali na Biblioteca de Alexandria, só que eles foram apagados
durante o incêndio e a destruição dessa biblioteca. Então, o que acontece? Acabou dando um descrédito, né, desse conhecimento africano, e aí ele foi se tornando, principalmente depois da colonização do continente pelos europeus, esses conhecimentos foram se aproximando do exótico, do místico, né? Então, alguma coisa que não é ligado à ciência europeia, ela é mística, ela é exótica. E não apenas o continente africano e os povos oriundos do continente africano sofreram com isso, mas também com os povos da Ásia, né? Então, quando se fala muitas vezes de medicina chinesa, quando se fala de medicina indiana, em geral se coloca sempre num tom místico, num tom exótico, num tom muito distante e que em muitos casos não é levado a sério e que precisa, ele precisa ser muito mais levado a sério e deixado de lado essa questão apenas mística, apenas exótica, ok? Próximo, por favor. Dado isso, trago aqui um exemplo para vocês, que é, por exemplo, da cidade de Timbuktu, no Mali, que fica na África Ocidental, que ela abrigou durante os séculos XII e XVI, justamente a Universidade de Timbuktu. Então, enquanto estavam ali crescendo universidades na Europa, também no Mali, na África Ocidental, existia uma universidade. Então, foi consolidado ali um importante centro de cópias de livros, por exemplo, reuniões de grupos religiosos, produção científica e também produção artística. Então, essas tecnologias, elas já existiam, inclusive nas ruínas de Monomatapa, na África, ali na região do Zimbábue, do antigo Zimbábue, existia essa cidade, né, que foi chamada de Monomatapa, é uma capital do antigo império, que durou cerca de 300 anos e existiam diversas façanhas da engenharia, como, por exemplo, fazer uma cidade murada de 10 mil habitantes. Então, a construção de grandes castelos, que muitas pessoas admiram na Europa medieval, também existiam na África. Então, tudo isso é importante de ser citado. Poxa, mas a construção de engenharias, quando você olha... construções de grandes edifícios, essas grandes façanhas da engenharia que são vistas na Europa, também poderiam ser vistas na África. E, claro, né, elas foram apagadas devido às constantes invasões, constantes guerras, mas que acabou sendo descoberta principalmente durante o século XX, mas pouco é falado aí durante até o ensino de ciências, ou mesmo na própria engenharia. Quando você está estudando ali diversas disciplinas da engenharia, você acaba não vendo essa parte histórica, que é muito importante. Né? Próximo, por favor. E aí, junto disso, principalmente no Mali, o saber astronômico, né, ali na região da cidade de Timbuktu, os povos da nação Dogon, também do Mali, eles conheciam, para você ver a questão do saber astronômico, há cerca de 5 a 7 séculos atrás, eles conheciam o sistema solar, eles conheciam a estrutura espiral da Via Láctea, eles conheciam as luas de Júpiter e os anéis de Saturno, além também de saberem a natureza deserta e infecunda da Lua. Então, algo que estava crescendo ali durante o período ali do renascentismo na Europa, quando você pega desde Copérnico, depois Galileu, você já tinha concomitantemente no Mali, a nação Dogon, que eles construíam, tinham observatórios, eles observavam os céus e eles conseguiam construir uma estrutura histórica, né, só que nas paredes, referentes à questão do sistema solar, referentes à estrutura espiral da Via Láctea, entre outros. Inclusive, eles, apesar de não ter o mesmo nome, eles identificaram a estrela Sirius, por exemplo. Né? A estrela Sirius, que hoje é conhecida pela astronomia, eles já possuíam um saber astronômico dessa estrela. Então, é bem interessante, é algo para ser incluído também na nossa fala enquanto professor na sala de aula. Próximo, por favor. Dado isso, por que
isso também não é incluído, né? E por que a gente vê e não imagina incluir? Inclusive eu, durante muito tempo na sala de aula, eu não incluía esses saberes. Por que eu não incluía? Porque quando a gente vê os livros que nós estudamos, a universidade mesmo, quando a gente passa por ela, acaba não tendo uma referência em relação a isso. Então, a ausência de referências positivas no conteúdo programático escolar e a negação da contribuição dos povos africanos na produção do conhecimento, ciência e tecnologia, elas acabam reforçando a mentalidade em torno da inferioridade dos povos africanos e seus descendentes. Então, por exemplo, na questão aqui, esses livros, eu até trouxe, tanto esses de ciências principalmente, esse da Semana da Pátria não, mas os de ciências foram o que eu estudei. E a gente consegue observar na capa apenas representações de crianças brancas, não tem uma representação, não é multi-representado por outras crianças, né, de diversas localidades. Então é importante que eu, por exemplo, eu me via. Isso é importante colocar. Eu me via nessas crianças. Então, talvez por isso eu também tenha pensado em seguir uma carreira científica. Agora, e tantos outros, né, colegas negros, colegas também indígenas, né, dos povos originários, que não se viam nesses livros e que acabavam não seguindo por essa área. Então, é importante essa mudança e esse movimento que nós estamos fazendo. Próximo, por favor. E aí, dado isso, eu trago para vocês também as conferências, né, para os físicos de plantão, a conferência de Solvay, né, e muitas vezes o desejo, a vontade de dar continuidade, principalmente na área de ciências, é muito curto. Então, quando a gente vê na conferência de Solvay, lá em 1927, existiam 28 homens brancos e uma mulher, né? Para quem não sabe, a conferência de Solvay, em geral, é na área de física, tem outras áreas, mas na área de física, mostra os avanços científicos da época. Então, aí na conferência de 1927, onde você vê Marie Curie, você vê Einstein, você vê Bohr, de Broglie, entre outros físicos da época. Então, são 28 homens brancos e uma mulher branca. 90 anos depois, na 27ª Conferência também de Física, em 2017, 49 homens e 9 mulheres. E aqueles que possuem uma tonalidade de pele diferente da branca são indianos, que são cerca de 6 ou 7. Então, o que a gente percebe é onde estão os afro-americanos, por exemplo? Onde estão os africanos? Onde estão os afro-brasileiros? Inclusive, onde estão os brasileiros? A contribuição é muito pequena, né? Então, tudo isso é por conta de um desenvolvimento, de uma falta de representatividade também na ciência. De indicar, olha, na ciência tem espaço, existe esse espaço e ele é importante, certo? Próximo, por favor. Então, dado isso, é importante que todos nós comecemos a pensar em normalizar a presença de profissionais negros, de cientistas negros nos meios de comunicação. Então, ele se torna crucial para esse processo justamente para dar visibilidade aos raros, porém não existentes, pesquisadores negros. Então, fazer com que a nossa visão, a nossa concepção e o nosso paradigma, ele possa se acostumar a ver, por exemplo, uma palestrante negra com penteado afro, com tranças ou dreads, sem estar ali necessariamente tratando do racismo em primeiro plano. Então, isso é fundamental. Quando você, né, está numa conferência, está numa palestra, de repente você vê uma mulher negra, um homem negro entrando e esperando, que muitas vezes se espera, né? Ele vai falar sobre o racismo. Não, ele vai falar sobre a área de pesquisa dele, como é o caso aqui que eu trago essa moça, que é a Jaqueline Góes, que ela é soteropolitana e ela é biomédica e ela coordenou uma equipe de sequenciamento genético do vírus do Covid-19. Que causa Covid-19, ou seja, é uma pessoa, um expoente que muitas vezes muitas pessoas não ouviram falar, mas que se ela entrasse numa palestra, de repente estivesse falando outra coisa, seria normalizado ela falar sobre a questão do racismo e não da sua área de pesquisa, ok? Então é importante sempre que a gente relevar isso e alterar o nosso paradigma, não é, Isa?
Não, é muito interessante o que você falou. Aliás, acabaram de fazer uma Barbie, né, da Jaqueline de Jesus, né, pra realmente é esse movimento para as crianças terem uma referência, né. Não falar de representatividade apenas para as pessoas negras falarem de racismo, mas ter essa representatividade na ciência, na medicina, em todos os campos, né. Então a gente, além de, como a gente falou no outro TPC, não é somente se acostumar, né, normalizar alguma coisa nesse sentido, mas também promover esses espaços, que as empresas promovam esses espaços, que façam políticas afirmativas para que essas pessoas possam ter essas oportunidades. Então, a importância das cotas nas universidades também, tudo isso é um movimento que envolve política, mas também é uma coisa cultural que a gente precisa, se sensibilizar também. Então é muito interessante o que você falou. Que fechando, né, Rodrigo, toda essa discussão, da pedagogia decolonial, do pensamento decolonial, acho que a gente tem que pensar nisso, que é necessário que a gente experimente essa intensa interação com diferentes modos de viver, de expressar-se, que a gente desenvolva projetos que tenham essa dinâmica sistemática de diálogos e a construção conjunta entre diferentes pessoas e grupos de diferentes procedências sociais, étnicas, religiosas, culturais. eh Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores e todas as dimensões do processo educativo. Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente quis passar hoje aqui, de falar um pouco dessa diversidade, de como a gente pode incluir isso no nosso dia a dia e de fazer essa reflexão, não só com os estudantes, mas com os professores também das outras áreas, que é o movimento que a gente fez aqui hoje. Aproveitar só para finalizar, né, e deixar um processo reflexivo, quando a gente fala não só aqui eu vou falar especificamente das ciências, mas não só nas ciências, né? Então, como as crianças negras serão estimuladas a continuar com seus sonhos? Quantas crianças têm como ídolos cientistas negros, ou mesmo outros ídolos também negros? Quantos comunicadores de ciências, ou comunicadores em geral que a gente vê na mídia, negros, de qualquer área, a gente conhece, né? Quantos que são? Quantos professores, médicos e cientistas negros você já viu por aí? Né? Quantos cientistas negros o mundo teve? Né? Quantos participantes, atores que foram referências, filósofos, sociólogos, educadores negros nós tivemos? Quantos cientistas negros existem no Brasil? Quantas coisas do seu dia a dia foram descobertas por negros e você não sabe? Quanto da sua vida se deve à ciência feita pelos negros? E também, será que o racismo é só na ciência, na matemática, ou também em todas as áreas, em todos os lugares? Não só no Brasil, mas também no planeta como um todo. Então, essas são algumas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês ao final da nossa apresentação, justamente para que a gente possa pensar em como incluir isso. Então, de repente, eu estou produzindo uma aula, estou preparando uma aula, eu olho apenas cientistas negros, e olho na história da ciência, ou desculpa, eu olho apenas brancos, eu olho na história da ciência apenas cientistas brancos, eu falo, poxa, será que é só isso? Será que é só isso que eu tenho para incluir, ou eu posso incluir mais? Eu posso incluir maior representatividade, maior pluralidade à ciência ou em outras áreas. Então cabe essa reflexão, ok? Isa, é com você. Muito obrigado, pessoal. Bom, acho que a gente já pode ir encerrando, né. Eu só queria compartilhar com vocês que todo o material que a gente está falando aqui, a gente tem disponível no site da diretoria. Então, é vocês clicando ali, você pode colocar para mim, Rodrigo, na tela? Que no site da diretoria a gente fez uma tag com a pauta do mês, que é educação antirracista. E aí ela abre para um Padlet, que é o mesmo Padlet que a gente utilizou na outra formação, e aí agora a gente vai colocar todas esses materiais da educação decolonial. Então vocês podem vai ter bastante material, a gente vai alimentando isso sempre, e se alguém precisar entrar em contato com a gente também, a gente está aqui à disposição de vocês, né, para conversar, para dialogar e para a gente fazer esse movimento dentro das escolas. Quem precisar de ajuda, pode contar com a gente aqui do núcleo pedagógico. Eh, Vou chamar os meus colegas para se despedir e a gente fica por aqui, né. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Nos vemos numa próxima TPC. Tchauzinho, tudo de bom, dia de trabalho e espero que a gente tenha contribuído aí com esse tema aí do antirracismo.
Bom, ficamos por aqui. Tchau, bom trabalho, sucesso. Bom, eu quero agradecer, né, a todos e todas que participaram e colocar assim que é fundamental, de fundamental importância, né, esse resgate e valorização aí da cultura afro-brasileira, da história e cultura indígena, né, para a formação do Brasil, para a gente se entender enquanto cidadão brasileiro, né, para a gente se entender enquanto país, e que a gente nunca vai ter uma democracia enquanto a gente tiver racismo, enquanto a gente tiver preconceito, enquanto a gente tiver discriminações de todas as formas e gêneros, né? Então, agradecer a todos e que a gente possa realmente implementar essas ações, esse pensamento decolonial dentro das unidades escolares. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado a todos. Faço das minhas palavras as palavras do Valdir, que disse tudo, né? E, de fato, um bom trabalho a todos, uma boa reflexão para todos e até a próxima. Muito obrigado.